Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área, podcast do DD, podcast Daniel Dias. Olha, quero falar com vocês hoje que a visita é muito especial, já esteve comigo há um ano e pouco atrás, né? Ele mesmo, André Monteiro Caveira, do BOPE, tá certo? Reformado hoje e pré-candidato a vereador. André, satisfação imensa em tê-lo novamente conosco no canal Daniel Dias. Ele já vai falar, tá certo, gente? Porque antes vai vir um momento da oração. E o Vicente, gente, pra quem não sabe, o Vicente é a nova aquisição do canal Daniel Dias, tá certo? Tá vindo nos comentários, tá vindo pra afrontar o convidado, tá vindo pra fazer o segundo entrevistador. É o garoto bombril do canal Daniel Dias, valeu? Brincadeira, o cara é fera demais, advogado constitucionalista, mestre em direito da filosofia, entre outros, tá certo? E vai estar conosco aí daqui pra frente nessa empreitada. Tem que ficar ligado no canal Daniel Dias, sempre e antes de começarmos, momento da oração. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. E hoje eu não sou mais escravo, eu sou filho de Deus, tá bom? Olha, gente, vamos lá. André Monteiro. Claro, né, que o André trouxe um presente. Aliás, trouxe dois, tá, gente? Trouxe dois presentes. Essa bandeira eu tô cobrando dele aí há um tempo, né? A gente não tinha se visto mais desde da última vez que nos vimos na entrevista. E aí a bandeira do Brasil agora faz parte do cenário, né? Porque esse canal é um canal conservador, antes de mais nada, onde a gente traz diversos tipos de pessoas aqui para brilhantar o canal, com certeza, mas a bandeira do Brasil não vai faltar daqui para frente, valeu? E olha, o André também trouxe uma coisa muito séria, tá? Que é uma campanha contra a pedofilia. Vista essa camisa, tá certo? E venha para essa campanha você também que está nos assistindo. Quem tiver o melhor comentário, eu vou identificar o melhor comentário, vou passar esses comentários para o próprio André, e ele vai falar, pô, esse comentário aqui eu gostei mais, e aí eu vou entrar em contato com a pessoa, tá certo? E ó, né? Vai ganhar essa camisa maravilhosa aqui, ó, né? Tá certo, galera? Vale a pena aí a gente vestir essa camisa e a gente lutar contra isso, que realmente é uma doença que dá nojo. A verdade é essa. Olha, vamos lá, André. Imenso prazer. Primeiras considerações aí. Fica à vontade. Primeiramente, Daniel, eu agradeço a Deus, como já foi feita aqui a oração. Agradeço a Deus por estarmos aqui, por Ele ter nos trazido aqui sob sua segurança, debaixo de suas asas. Agradeço ao meu amigo Vicente, espero que ele não seja uma pedra no meu sapato aqui hoje, Serei não, como ele tem sido de alguns entrevistados que vêm aqui. E a você, Daniel, por estarmos mais uma vez aqui para a gente falar um pouco dos assuntos que são importantes para a nossa sociedade, para a nossa família e para todo o nosso país, né? Legal demais. E o Vicente, para quem não sabe, ele foi professor do André na faculdade de Direito, né? Foi meu professor e carrasco. Carrasco, André? Que nada, carrasco. É? Ele era? É diferente? Carrasco, ele? mano. Dando aula é diferente? Pô, É? ele era o carrasco, meu irmão. Ele ficava perto da porta, assim. Intriga da oposição, intriga da Pra você ter oposição. uma ideia, ele era o cara que gostava de abrir a porta para expulsar logo o aluno da sala de aula. É mesmo? Toque, Pô, mania, meu irmão, mania, toque. caramba. Nada, O pessoal tinha pavor esse cara aí, cara. Caraca. Eu tô aqui apavorado aqui, que cara. nada, sai daí, pô. Não, mas ele confronta. Depois daquele combate que tu postou na rede social, tu vai ter medo de mim? Sai daí, pô. Olha, o André, vamos lá. Eu vou dar alguns dados aqui, que são seríssimos, né? Porque esses dados aqui a pessoa pode até, pô, eu tô falando do estado do Rio de Janeiro e não da cidade, ele vai vir a pré-candidato a vereador, como eu havia dito. E aí a pessoa pode confundir e falar, pô, cidade, estado, mas uma capital, ela puxa o estado, né? O seu próprio estado. Então, assim, são dados alarmantes, né? O Rio, ele era 10,5% do PIB brasileiro, né? O segundo maior do Brasil, né? E ele é o quarto menor estado brasileiro, territorialmente falando. Aqui as riquezas são indústria, turismo, petróleo e gás. E aí, 185 bilhões em dívidas nos dias atuais, o equivalente a 19,4% do seu PIB, né? Ou seja, a gente tem um PIB aí hoje de menos de 10% e hoje está em 19,4%, né? O que acontece, André? Estou trazendo esses fatos aqui, olha. Durante 197 anos, o Rio foi a capital desse país. E o seu papel na economia era de protagonista naquela época, né? Aí, coincidentemente, eu coloquei, mas eu não acredito em coincidências, acredito em fatos, né? Como eles são, né?
E o detalhe desses fatos, gente, de 60 para cá, onde Brasília foi fundada, né? E eu tenho minhas divergências a Brasília, o que acontece? A economia, ela caiu muito de 60 para cá. Até 75, até 1975, existia essa divisão do estado da Guanabara, né? E Niterói era a capital do estado fluminense. E o estado da Guanabara ainda não tinha, ainda era difundido, né? Tudo isso aí, não eram unificados. De 75 para cá, unificou-se tudo, e aí o Rio de Janeiro passou a ser a capital do estado fluminense. Bom, de lá para cá, o Rio crescia, né? E tinha 44%, antes de 75, até 75, o Rio ele era 44% da economia do estado. E o estado crescia vagarosamente, né? Em ritmo de pobreza, muito vagaroso, muito pífio, né? O crescimento do estado fluminense. Aí de 75 para cá, que o Rio virou a capital, na década de 80, para vocês terem uma ideia, né? O Rio já era a quarta cidade que mais crescia no país. Já caiu bastante, porque outrora foi a primeira, né? Aí, nos anos 90, já passou a ser a sexta. Inclusive, na década de 90, o Rio crescia vagarosamente, 1,5%, enquanto os principais estados cresciam 2,5%. O estado brasileiro que menos cresceu no século XXI foi o Rio de Janeiro. Olha só. Hoje, o PIB do Rio é de cerca de 9%, né? E no começo do século XXI, era de 12% o nosso PIB. Nossas principais economias, petróleo e gás ainda, mas também caiu, né? Nós tínhamos até há 5 anos atrás 29% desse PIB em termos de petróleo e gás, e hoje temos 25%. De 2015 a 2020, os trabalhadores do estado fluminense perderam 700 mil trabalhos de carteira assinada. O maior estado do eixo sul-sudeste de desemprego, o Rio de Janeiro se tornou. Aí vejamos aqui o finalzinho que já está acabando aqui, né? Nos últimos 22 anos, a capital perdeu 100 mil habitantes. Tá todo mundo fugindo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro só perde para o estado da Bahia em violência. Por que tudo isso eu estou chamando a atenção? Porque a pobreza chama a violência, né? Uma coisa anda em meio à outra, né? Aí anda a segurança pública, que nós vamos abordar aqui, o primeiro assunto, então a gente vai falar já logo de cara de segurança pública, né? E aí a pergunta que todos sempre fazem, né? Quando estão ligados à política, como você vai vir agora pré-candidato, né? A vereador, aí a gente está falando de um estado, aí pode parecer assim, pô, o cara está falando de um estado, governador, o que tem a ver com o vereador? Tem muito a ver, porque a cidade é a capital, né? A cidade que puxa tudo isso aí. E aí a gente vê a pobreza, a miséria, o tráfico imperando, né? Só perdemos para o estado da Bahia, né? Em violência hoje no Brasil. Tudo isso por causa desses retratos que eu acabei de colocar aí. André, a pergunta que todo mundo faz para o político, ou para quem está vindo para a política, como é o teu caso, que não é a primeira vez que você tá vindo para a política, você já foi candidato a governador em 18. Sim. E aí, o Rio de Janeiro tem jeito, o que fazer, segurança pública, qual é o teu lema, meu irmão? Você que está vindo aí para vereador, o que você pretende trazer de ideias aí, tá certo? Você é o pré-candidato a vereador, a vereança dessa cidade. Olhando bem aqui, todo esse cenário, onde todo o PIB está caindo no Rio de Janeiro, onde 100 mil habitantes saíram dessa cidade, onde a pobreza, a miséria impera, onde o crescimento é vagaroso, é de 1,5% o crescimento de PIB nessa cidade, nesse estado, enquanto a partida, os outros estados estão crescendo 2,5%, né? Como é que é isso, cara? Qual é a tua visão hoje do Rio de Janeiro, para você ver no vereador? Qual é a tua bandeira? Daniel, assim, a gente tem que entender que com a saída da capital do estado do Rio de Janeiro para Brasília, realmente o Rio de Janeiro perdeu muito. Porque você veja, imagina todos os órgãos federais aqui no Rio de Janeiro, no estado. A maioria dos funcionários federais aqui no Rio de Janeiro, ou seja, bons salários, renda para se gastar, então o estado era próspero. Com a saída da capital do Rio de Janeiro indo para Brasília, isso leva todos os órgãos também federais para lá, né? Então, a maioria dos órgãos foi para Brasília, os moradores, funcionários públicos federais foram para Brasília e o Rio de Janeiro realmente ficou muito deficitário com relação à arrecadação. Agora, nós também temos que entender o seguinte, o Rio de Janeiro, o Vicente, não sei se você concorda comigo, o Rio de Janeiro é um estado, como as pessoas dizem,
que não tem outro igual no Brasil. Porque não é fácil morar no Rio de Janeiro. Não é fácil morar no Rio de Janeiro. Redes sociais falam que não é para amadores. Não é para amadores. Morar no Rio de Janeiro não é para amadores. Realmente, Vicente, morar no Rio de Janeiro, o cara tem que ser muito bom, cara. Tem que ser. Muito bom. O cara tem que ser muito Em bom. vários segmentos. Sobrevivência. Exato. Sobrevivência, Em vários então. segmentos. A gente está vendo aí. O cara tem que ser bom. Todo dia é tiroteio aqui, tiroteio ali. Mas o problema todo foi o seguinte. Eu costumo dizer o seguinte, o Rio de Janeiro é um estado amaldiçoado. E as pessoas falam, mas é um estado amaldiçoado. Também acho. O que eu estou falando aqui é a mais pura verdade, pô. Se a gente não jogar o jogo corretamente, sendo honesto e transparente, por exemplo, eu fui dirigir um órgão, o Vicente sabe disso, que o órgão todo ano pedia crédito suplementar para a fazenda, para fechar o seu orçamento. Todo ano, no final do ano, ele ia pedir assim, 30, 40, 50 milhões. Em 6 meses eu na frente desse órgão, eu faço uma economia de 37 milhões. Ou seja, aí você me perguntou... Trabalhando direito, né? Trabalhando direito, com eficiência, com transparência, com honestidade. Aí você me perguntou, tem jeito? Eu falei, tem. Aí a minha resposta está aqui. Tem jeito? Tem jeito, Daniel. Tem jeito. Agora tem que ter as pessoas certas no lugar certo. Quando eu falo que o Rio de Janeiro ele é amaldiçoado, não é que eu esteja querendo espiritualizar a coisa, não. A Petrobras está dentro dessa maldição? Pô, com certeza, pô. A Petrobras foi a mola propulsora da corrupção desse governo atual que está aí, pô. E por isso que eles estão trocando aí, ó. Toda hora presidente da Petrobras, pô. Ele não quer alguém que seja eficiente, que queira enxugar a máquina, que queira fazer o jogo correto. Mas é o caos útil, né? Que a gente estava falando com o Otávio, no podcast com o Otávio. É o caos útil, né? Exatamente. Na verdade, é muito útil que a bagunça continue. Exatamente. Para um determinado grupo de pessoas, né? Então, aquela... assim, se você quer consertar, você não serve. É aquela velha história. E aí nós vamos entrar na OMS. Nós vamos entrar nos fabricantes de remédios. Meu irmão, tem que existir doença. Temos que criar doença para vendermos remédio, pô. Temos que criar o caos. É uma indústria que precisa sobreviver. Para vendermos ali o alento, né? A situação para que possa melhorar. Não adianta, cara. Enquanto nós tivermos, Daniel, pessoas nocivas no governo, à frente das instituições, nós teremos esse caos que está aí no Rio de Janeiro, as pessoas indo embora, você falou uma coisa certa. Eu tenho um monte de amigos que reformaram e foram embora do Rio de Janeiro. Um monte de amigos, inclusive alguns foram para fora do país. Falou, pô, André, não dá, não vou criar meu filho aqui. E eu fico triste, porque eu amo esse país, como vocês estão aqui, amo esse país, esse estado é maravilhoso, cara. Eu já viajei o Brasil inteiro, dando palestra, dando aula. Cara, o Rio de Janeiro, não tem igual. O povo do Rio de Janeiro, tá, é um povo amistoso, né? Bandido também, né? Tem muito bandido aqui, mas é um povo amistoso. As pessoas de bem, elas gostam de abraçar, elas gostam de acolher. Não é, cara, eu não vi estado igual o Rio de Janeiro pelo Brasil, que eu andei. Então, assim, a gente precisa amar o Rio de Janeiro. A gente precisa fazer o que tem que ser feito para tirar o Rio de Janeiro desse lamaçal que nós nos encontramos. E aí eu falo, enquanto não tivermos no governo, nas instituições, seja na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, no governo do Rio, nas prefeituras, pessoas que, primeiramente, temam a Deus. A verdade é essa. Os 2 mandamentos que Jesus nos deixou, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, de todo o seu coração, e ao seu próximo como a ti mesmo. Se você não ama a Deus, se você não teme a Deus, você vai respeitar o seu próximo, Vicente? Não tem como, pô. Não tem como. Se você não tem nenhum temor a Deus, mas o cara fala glória a Deus. Não, é vagabundo, pô. Um monte de vereadores, de deputados, governadores aí falando de Deus, bandidos, pô. Os caras são bandidos. Muita coisa. Sim. Muita coisa, pô. Então nós temos que detectar quem realmente, através das suas atitudes, temem a Deus. A atitude é muito melhor do que fala. Exatamente. Frutos do Espírito Santo. Exatamente. Olha para a biografia para entender quem é a pessoa. Frutos do Espírito Santo. Exatamente. Pessoa que fala, não adianta falar que é de Deus sem dar frutos de Espírito Santo. Exatamente. Mansidão, humildade, tudo isso aí conta. Então, assim, a gente precisa ter pessoas ali. Não estou falando que sou eu, se é vocês. Não. Nós precisamos de pessoas. E quem vai detectar isso é o povo, pô. O povo. Né? A gente precisa entender. E a palavra, eu gosto muito de me basear na palavra de Deus.
Claro. Né? O próprio Deus falou assim, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Né? Mas eu também entendo que nós temos um povo ignorante, e você desculpe que eu estou falando isso, mas nós temos um povo ignorante, mas ele foi preparado para ser ignorante. Isso, claro. Ele foi moldado para ser ignorante com essa política educacional que nós temos, que é uma política, posso falar aqui? Vagabunda, uma política educacional que forma vagabundos. Tem até leve. Pra continuar votando neles, né? Exatamente. Para continuar votando neles. Eles não. A sensação que eu tenho desses esquerdopatas é que eles vão lá, apertam o confirma, 13 confirma, certo? E depois apertou o 13 confirma. A minha sensação é que eles não acompanham absolutamente nada nesses 4 anos do que está sendo realmente feito ou não está sendo feito. Mesmo. E aí, daqui a pouco, esse mesmo cara que está lá em cima fala assim: agora eu vou salvar essa situação da falta da água no Nordeste, que ele mesmo causou. Agora eu vou salvar a situação da Petrobras que está arrombada, que ele mesmo causou. E esse cara que daqui 4 anos passado votou lá o confirma 13, vai votar de novo confirma 13, porque é isso. Os caras são preparados para isso, para ignorância. Eu recebi um vídeo, né? Eu não sei se vocês viram, eu coloquei até no meu TikTok. Não coloquei nem no meu Instagram. O TikTok eu comecei ontem. Eu coloquei... Eu comecei ontem, tô sendo sincero. Comecei ontem. Eu coloquei no meu Instagram. O pessoal de mão de obra, construção civil, os caras são muito engraçados. Não sei como é que eu... Faz os memes, Pô, cara, os caras são sensacionais. Pena que eu não tive aquela ideia. E não trabalho na construção civil. Mas eu vou falar pra você, Vicente. Eu recebi um vídeo, eu fiquei assim, estarrecido. E eu postei no meu TikTok. Eu não tive nem coragem de postar no meu Instagram. Eu não tive coragem de postar no meu Instagram. Eu fiquei constrangido. Postei no TikTok. É um vídeo numa escola, aqui do estado do Rio de Janeiro, uma escola pública, onde estava tendo um evento cultural, e aí tinha umas meninas, umas adolescentes, uniformizadas, porque era uma escola, dançando um funk em cima do palco. Meu Deus do céu. E aí o funk tinha uma parte que assim, pode falar? Pode. Joga xerequinha, joga xerequinha. Eu vi. Meu irmão, Vicente, assim, a coisa mais horrenda, Baixa. imunda, baixa. Eu falei, cara, uma escola pública permitindo e professores fazendo parte da organização do evento e os adolescentes imitando bandidos dentro da escola. Assim, André... Rapidamente, antes de você falar, se você tiver dinheiro, coloca teu filho numa escola particular e olha bem a escola antes, hein? De preferência uma escola que seja uma escola cristã. Correto? Correto. Porque olha, e olha meu só, Deus do e céu. olha a gravidade dessa coisa. A gente vai batendo papo aqui sobre vários assuntos, não é isso? Claro. Miscelânea de assuntos. E aí, essas escolas, elas podem funcionar. Aí, o que aconteceu? Eu fui tentar impulsionar um vídeo. Que falava a palavra tráfico. Aí não pude impulsionar. Fui bloqueado. Mas esse vídeo da xerequinha... Aí pode. Pode. Esse vídeo da xerequinha pode, cara. É porque estão demonizando a polícia e estão romantizando o criminoso. Exatamente. É essa então, parada. isso é muito perigoso. Por quê? Você vê uma escola dessa pública, pode funcionar, são motivados até a continuarem fazendo eventos dessa natureza. E aí o atual presidente, quando chega no governo, assume o governo, ele manda parar com o projeto das escolas cívico-militares. É claro. Olha a inversão de valores. Uma escola onde nós podemos ter marginalização dos adolescentes, onde nós podemos ter prostituição dos adolescentes, pode funcionar. Uma escola onde a gente quer hierarquia e disciplina, onde quer que o aluno estude o que tem que ser estudado, escolarizado, e onde o professor tenha o direito à segurança e ao respeito, não pode mais permanecer, não pode mais continuar. Aquilo que parece certo, na verdade, é o errado. Inversão de valores. Olha, eu não falo nem mais inversão, é a aversão que os caras têm a valores cristãos, a valores de família, de conservadorismo, é a aversão. E os você caras quer... têm essa aversão, eles têm nojo da gente. Exatamente. Quando eu saí do Degase, né, que eu deixei a direção do Degase, porque
eu estava fazendo uma gestão transparente, honesta. Eu estava fazendo uma gestão transparente, Ai, meu Deus do céu. honesta, Quando o enxuta. Estado se volta contra o servidor porque ele está fazendo certo. Eu recebi... mas falar muito, mas eu vou essa história falar, é boa, eu é recebi, muito bom demais. mas eu recebi, Vicente, você sabe disso, eu recebi um grande presente, que Ah, sim. foi criar as escolas cívico-militares do estado do Rio de Janeiro. Então eu fui lá para a SEDUC, para a Secretaria de Estado da Mas Educação. também não foi fácil não, né? Não foi fácil, foi uma luta. Porque você rema contra o sistema. Você tem, infelizmente, me perdoa os professores, eu amo os professores, alguns não, mas eu amo, inclusive eu sou professor. Tem aqui o professor do meu lado aqui. Mas então você sendo professor, tá mais fácil amar ou tá mais fácil não amar? Os de Não, hoje. assim, Os de hoje. como servo do Senhor, eu sempre vou amar as Sim, pessoas. não, sim, tirando essa Né? parte. Mas eu não vou amar as atitudes dessas pessoas. Tá mais né? fácil amar as atitudes Não, dos não tem professores? como amar as atitudes. Ah, tá mais Não tem, difícil, né? Não tá difícil. Que coisa, não? Tá difícil. Então você veja bem, imagina você dentro de uma secretaria de educação onde se predomina ali marxismo, tá? Onde se predomina o marxismo, a verdade é essa. Não tem outra verdade. E aí você trabalha arduamente para montar um projeto de escolarização que é contrário àquilo que aquele órgão quer. Mas é contrário porque quer ordem. É Exatamente. contrário. Gente, disciplina não é ruim pra ninguém. Pô. Em lugar nenhum seria. Não, e é Só trivial, disciplina é trivial. é Disciplina trivial. principal, É necessário que se obedeça minimamente um conjunto de regras. Veja, a gente pode até discordar daquele conjunto de regras no tocante ao nosso viver. Sim. Mas se as regras existem, fica muito mais fácil viver, fica muito mais fácil ter uma postura quando você tem um estabelecer de regras claras Exatamente. e definidas. O problema é que hoje me parece que está num oba-oba muito grande, onde tudo é válido, Desenfreado. tudo é possível, tudo é aceitável, desde que não constitua uma regra. Se constituir uma regra, automaticamente não serve. não serve. E não serve no campo da educação e não serve em outros tantos. Né? E o detalhe é que todo mundo que chegou a algum objetivo foi disciplinado, né? Exatamente. Todo mundo. É só isso pra falar, não é Exatamente. nada, né? Sem exceção. E aí Já acaba qualquer eles criam discurso. uma geração que não tem norte. Não tem nenhuma, como é que eu posso dizer, nenhum totem para ela se olhar e falar assim, eu Sim. quero chegar ali. Não existe um exemplo. Não existe. E aí eu fui para a secretaria, começamos a trabalhar nesse projeto de montagem de escolas cívico-militares, começamos a escrever os estatutos, as normativas disciplinares, todos os regulamentos hierárquico e disciplinário. E aí eu falei, eu preciso colocar nessas escolas matérias que eu possa trazer de volta o amor ao civismo, patriotismo, tudo isso, porque isso faz parte do nosso país. Não é parte de mim, nem de você, nem dele. É parte do país, pô. Nós somos brasileiros. Essa bandeira aí, ela tem que representar alguma coisa pra gente. E nela está escrito ordem e progresso, pô. Então, nós precisamos viver com ordem e progresso, porque esse é o nosso lema. Essa é a ordem que o nosso país, ele dá a cada um de nós. Ordem e progresso. E aí eu fiz o seguinte, como eu não iria conseguir trazer de volta a moral cívica e o SPP, eu acho que você não estudou moral cívica. Estudou moral cívica? Eu sou da época que nós tínhamos que cantar um hino antes de entrar pra sala de aula. Exatamente. Toda segunda-feira na minha Toda escola. segunda-feira. Na minha escola Exatamente. toda segunda. Chovendo ou não. É. E aí a mãe falava assim, na reunião de pais, a mãe, o diretor falava assim, mas o senhor botou meu filho pra cantar o hino, tava chovendo. Aí a resposta dele era sempre uma resposta muito emblemática. E uma delas que eu ouvi, a sala contígua do local da reunião, ela falou assim, mãe, se tivesse chovendo, seu filho jogava bola na chuva. É. Eu achei assim, caraca, Ótimo, né? sensacional. Calou a boca. Se tivesse chovendo, seu filho jogava Não. bola na chuva. Por que ele não pode cantar o hino na chuva? E a gente cantava salvo tempestade. Mas chuva, todo mundo cobria e não era escola militar não, hein? É. E era gostoso, né? Oh. Meu irmão, Oh. cara, eu tenho saudade Eu desse também. tempo. E eu já ganhei meu dia que o André perguntou se eu estudei. Ele deve estar achando que tá falando com algum garoto. Pois é. Garoto, Mas aí o André também é mente. Acontece, isso aí também, pô. Acontece. Não, mas é o que aconteceu. Aí eu sabia que não conseguiria voltar com essas matérias, né? E a batalha com o uniforme, André, lembra? Pô, cara, Chegou. Eu tenho uma amizade com o André. Ô, André, você é meu amigo há muitos anos, sabe disso. Tive a felicidade de ser professor desse cara e participei um pouquinho dessa caminhada, né?
dentro Mas tu da esclarece proposta que tu foi política. professor da faculdade, senão o pessoal vai pensar que tu tem 80 anos de idade. Tu foi professor Não, desde quando era criança, né? professor da faculdade. Professor da faculdade é faculdade de Direito, né? Onde o André se Faculdade de formou. Direito. Eu fui professor de Direito, de Filosofia, na verdade, eu acho que foi Filosofia, né? O Direito Constitucional dele. Então foi nos tempos atuais, né? Então ele é muito mais velho que eu, nitidamente, né? Depois, até em off, eu vou contar uma coisa que ele fez É pra porque tentar negão disfarçar tem isso. facilidade de não ficar velho, Pra né? tentar disfarçar isso. Branco que envelhece rápido, melanina. né? Mas Aí ele tira onda. Mas eu não posso fazer nada se você não tem melanina. Não posso fazer nada. Veja, então assim, eu acompanho a caminhada política do André há muito tempo. Acompanhei essas duas estadias, né, que ele teve, primeiro no órgão correcional e depois na Secretaria de Educação, né? E é assustadora a desordem. É assustadora. É uma parada que você olha assim, é sério mesmo? Quando você vai, essa questão do uniforme que eu estava falando, era criado nada. A escola civil militar era tirar do nada alguma coisa, né? Tirar do nada alguma coisa. E aí, a Secretaria de Educação tinha a Secretaria Estadual de Educação tinha um conjunto de uniformes possíveis para serem utilizados. E aí tu olha o uniforme, a parada não combina, não se adequa a uma visão inicial de uma unidade escolar disciplinada. Aí veio os modelos, não sei se vocês lembram desse dia. Sim. Hoje ficou bonito. Porque eles realmente aceitaram aquilo que nós postamos para ele. Ó, tem que ser assim. Tipo assim, olha só, gente, como é que é isso aqui? Isso aqui não serve. E, tal. E aí começa a argumentação em cima de pessoas que não têm interesse em argumentar, em cima de pessoas que, até carreiristas, até servidores antigos, né? Que tipo assim, o modelo de escola é esse aí. Por dois motivos. Primeiro, mudar dá trabalho. Primeira coisa, dá serviço. O servidor é obrigado a trabalhar quando tem mudança. E a segunda é, tipo assim, por que eu quero isso pra minha vida? Não, disciplina não serve pra nada. Exatamente. Entendeu? Então, e aí você olha, aí você tentar convencer, a gente tem alguns almoços, e o André tem uma postura que eu acho muito legal, um cara super simples, então a gente almoça em pé sujo, né? Então, assim, lá na Cidade Nova a gente almoçava. Bife bom demais. Bife bom demais. No Degás só não tinha isso porque o Degás era muito isolado. Né? Lá mesmo, Mas né? na Secretaria de Educação a gente almocei no Degás contigo, uma oportunidade. Você me recebeu lá com seus colegas. Né? Pô, foi muito muito satisfatório. Pessoal, cara, a mão de obra. Aqui eu conheci no Degás, a mão de obra é sensacional. É sensacional. Os caras são sensacionais. Esses aí eu não trago retoque algum. Esses, né? Os outros servidores, aí vamos lá. Uhum. Mas vamos lá. E a gente tem essa questão da humildade de estar junto, de estar perto, de gostar, de frequentar a casa e tal. E, cara, eu vi a batalha desse cara. É terrivelmente difícil tentar fazer o certo. É muito difícil, É cara. terrivelmente difícil. Tem que ter muita querência, a pessoa tem que ter boa vontade, flexibilidade, até para você conseguir chegar onde você quer. Você cede um pouquinho para conseguir o que você quer. A gente conseguiu, com muito custo, colocar 5 matérias na grade curricular, que foi noções de direito civil, noções de direito penal, noções de direito constitucional, administrativo e ética. Ô Daniel, vou falar para você assim, foi um divisor de águas na vida dos estudantes das escolas cívico-militar da Secretaria de Estado da Educação do Rio de Janeiro. Até hoje, todos os professores, todos os diretores, secretários e professores são voluntários nessas escolas. É mesmo? Eu não sabia. Não, são todos voluntários. Nós fizemos uma triagem. Eu escrevi o perfil de como deveria ser os diretores, os secretários e os professores. Aí nós abrimos as inscrições para os professores da rede, diretores que quisessem ir para essas escolas. Sim. Choveram inscrições, pô. Por quê? Porque, na verdade, a maioria dos professores querem trabalhar num ambiente saudável. Seguro. Um ambiente seguro. Tá? Mas, ao mesmo tempo, tem um discurso da libertinagem, vamos colocar assim. Sim, mas... Né? Tipo assim, porque quando a violência, quando a agressão, quando a desordem bate a sua porta, você não quer ela perto de você. Exatamente. Então, assim, se o aluno, para você, pode se transformar em um problema, a loja que eu tenho, né, e tal, ela fica na rua, na rua principal, e tem uma escola municipal. Os professores têm um estacionamento dentro da escola. Todos os carros ficam nas calçadas. E eu concluí que os professores têm medo de deixar os carros lá dentro porque a violência
No ambiente escolar. no ambiente escolar, para É eles, maior. lhe oferece algum tipo de risco que não oferece a rua. Então, assim, na hora do discurso, é lindo. Agora, na hora que aquele problema que não está sendo enfrentado, os professores não enfrentam ou fomentam quando autorizam essas músicas funk, algo dessa natureza, quando essa violência está no discurso, para produzir, para jogar para lá, para empurrar para o outro, ok, agora quando bate na tua porta, não quer. Exatamente. E você sabe, Vicente, nós temos um grande número de professores da rede estadual, e, consequentemente também da rede municipal, afastados. Sim. Afastados por quê? Problemas psicológicos, psiquiátricos e até físicos, Por causa dessa desordem. causado por alunos desobedientes. Então, a gente procurou fazer nessas escolas algo que realmente pudesse proporcionar ao aluno que quer estudar e ao professor que quer dar aula, o diretor que quer dirigir a escola, que queiram realmente conseguisse. E nós atingimos o nosso objetivo. Nós escolhemos, né, os melhores diretores dentre aqueles que se inscreveram, os secretários, os professores que se identificavam com o modelo que nós estávamos criando. Você sabe que até hoje os quadros são os mesmos. Né? Nós começamos o projeto em 2019, estamos em 2024, ou seja, 4 anos, né? Já se passou uma turma inteira, do primeiro ao terceiro, Sim. e já começou outra turma. O mais incrível é que eu tenho no meu celular ali, mensagens de diretores e de alunos que mandam para mim, diretor, passei no concurso tal da Marinha. Pô, isso é muito legal. Aí a diretora mandando... Isso é muito legal. Meu coordenador, Gratificante, não? quero te parabenizar e quero te agradecer, porque 3 alunas nossas passaram para o UERJ sem fazer pré-vestibular. Pô, Cara, eu me arrepio. é verdade. Eu me arrepio. É um quando eu vejo resultado isso aqui. muito bom. Porque, cara, você dá a possibilidade de uma perspectiva de futuro para um jovem adolescente que gostaria até de estudar num colégio particular ou num colégio militar, mas não teria condições de entrar. Porque não teria dinheiro. E segundo, porque não teria condições de fazer uma prova para um colégio militar, que é muito difícil. Então, nós oferecemos, dentro da Secretaria de Estado da Educação, a possibilidade desses alunos que não teriam condições de estudar na escola onde ele gostaria de estar. Então, quando vem essa falácia desse discurso, não, porque essas escolas são assim, são assado, são militarizadas, vai quem quer. O aluno que vai para lá é voluntário. Ninguém obriga o aluno para lá, é matrícula. O aluno vai se matricular se ele quiser. Só que nós temos o seguinte, quando abrem as matrículas para o ano letivo, em 4, 5 horas, as vagas da escola... Some, desaparece tudo. Pra tu ver. Agora, quando é a escola pra... Matricule-se na escola Sementinha do Mal. Aí, pô, tô tranquilo. É Brasil. Pô, pelo amor Então, de assim, Deus. isso é muito bom de falar, porque, cara, Sem se a sombra de gente dúvida. quiser... Eu sou policial, serei até morrer policial, apesar de estar na reserva. Mas, uma vez eu bati um papo contigo, eu volto a dizer aqui, uma repórter uma vez me perguntou quando eu fui candidato a governador, eu sendo policial, qual seria a política que eu entenderia mais importante do Estado. Eu falei educação. Ela achou que eu fosse falar sobre segurança, né? Sim. Eu falei educação. Educação, porque se a senhora está aí comigo conversando e eu aqui contigo, é porque nós tivemos a oportunidade de ser escolarizado, de ter uma boa educação. Por isso nós estamos conversando. Mas as pessoas hoje, os adolescentes, as crianças, não têm. Então a gente precisa resgatar, Vicente, resgatar a dignidade da educação, seja no município, seja no estado, para que a gente possa proporcionar a essas crianças, a esses adolescentes, a possibilidade de ter uma perspectiva de Sim. dias melhores. Com certeza. Alguma consideração aí, Vicente? Não, eu concordo, volto a dizer, né, conheço o André, o pensamento do André já há muito tempo, e concordo com ele com relação à questão de ser mais importante a educação do que a segurança pública, né? Só que me parece que a gente precisa fazer alguma coisa no sentido de atitude o quanto antes, porque daqui a pouco só vai sobrar polícia, só vai sobrar segurança, porque assim,
o processo de educação é um processo que é demorado, é um processo que é de fruto, vamos dizer assim, tardio, né? Porque a gente só vê o efetivo resultado do processo educacional de formação do cidadão depois de, no mínimo, aí 8 do fundamental, 12, 13 anos, né? A partir do momento que ele começa, para ter um ciclo, vamos dizer assim, mínimo, né? De cidadania, vamos colocar, em especial diante de um quadro de matérias que não nos trazem cidadania, não nos trazem educação, nos trazem, né? Só trazem apenas informação. Bom, aí é outra questão. E aí talvez por isso que os modelos políticos não adiram muito à educação. Porque, assim, se a educação demora 12, 13 anos para trazer frutos, isso é um problema. Porque a eleição é de 4 em 4. Exatamente, é médio ou longo prazo. 2 em 2. Frutos, 2, a 2, 2, resposta 4, vem 2, a 4, 2, médio e longo 4. prazo. 2, 4, 2, 4. Então, assim, quando você investe numa coisa chamada educação, você precisa de tempo. E eu acho que o tempo é agora. Porque se não começar agora, Sim. depois só vai ter polícia, porque vai virar barbárie. Eu vi um comentário de barbárie. Vai virar barbárie, não. Vai virar uma barbárie completa. Barbárie já estamos, mas barbárie completa. Eu vi um comentário de um colega, né? Um cara de grande afeto que eu tenho por ele que falou uma coisa que eu achei, só não vou dizer quem é, porque não autorizou, né? Ele usou uma expressão que eu achei assim, caramba, que coisa pesada, mas também de uma forma verdadeira, né? Ele dizia assim, pô, o Brasil é um inferno e o Rio de Janeiro é a escarradeira de Satanás. Parei e vi, pô, caramba, que negócio pesado. Analisei aquilo e cheguei a 2 conclusões. Bom, primeiro, ele parece meio certo. E a segunda, eu sofro de síndrome de Estocolmo. Né? Porque, assim, para quem não sabe, né, esclarecendo curtas palavras, né? Síndrome de Estocolmo é quando você tem uma paixão, uma admiração por parte da vítima em razão daquele que te vitimou, né? Ou seja, eu sofro de síndrome de Estocolmo pelo Rio de Janeiro. E eu sou vítima desse Rio de Janeiro, porque eu não posso sair de casa, eu não posso, porque esse Rio de Janeiro que nós vivemos nos trouxe tantos problemas que eu não posso deixar de ver que eles existem. Eu não posso deixar de concordar com o cara e falar assim, pô, isso aqui tá uma meleca, para não dizer coisa pior. Mas eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Eu sei que você também é. Eu sei que Daniel também por isso é. que nós ainda estamos aqui. É por isso, mas aí, cara, o problema é que o É tempo tá muita acabando. paixão. O problema tá acabando. William Shakespeare. O futuro é incerto e ele tem a mania de escorrer por entre as mãos, entre os dedos. Pô, meu irmão, a gente tem que fazer essa parada tipo agora, é agora. Porque, André, a gente fala de eleição há muitos anos. Muitos anos nós dois. E a gente olha sempre a próxima eleição como uma eleição decisiva para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Tu é apaixonado como eu sou. Então você me conhece, eu te conheço e tal. E sobre, olha, essa é a eleição decisiva. Essa é a eleição decisiva. Eu tô com medo já dessa eleição decisiva ter passado e nada ter sido feito. Porque pessoas bem intencionadas não foram eleitas, porque o povo não sabe votar, não importa. Mas o fato é que, na prática, a gente está há quanto tempo? Exatamente. A gente está muito quanto tempo. E aí, vamos investir em educação? Pô, cara, tomara que dê tempo. Formação, todos aqui, obviamente as pessoas que nos acompanham não conseguem perceber, mas tem uma equipe aqui atrás. A equipe tem formação, pô. Não está aqui, entendeu? Pô, mas isso leva tempo. E político normalmente não gosta disso. Porque, como disse, a eleição é 2-4. Então, se eu planto uma semente estou plantando tâmaras, eu quero plantar alface, pô. O político... Não é isso? O político quer plantar alface, não quer plantar tâmara. Então, isso que talvez precise mudar para ontem. Porque, afinal de contas, eu sei que você é pai, conheço seu filho, o André. É filho ou é Júnior, André? Júnior. André Júnior. O meu é Marcos, só que é filho. Né? Que foi pai agora, não tem neto, cara. Sim. Tem quantos? 6 meses? 8 meses. 8 meses, pô. Que Rio de Janeiro que nós vamos estar entregando? Meu filho tem 14. Meu filho tem 14 anos, cara. Meu filho tá, tipo assim, no meio, mano. No meio. Porque, assim, pra mim, desculpe, pra todos aqui, a gente já tá do meio pro final, pô. A verdade é essa. A gente já passou do meio. Quiçá tá no meio. Vamos viver até 85 anos. Tá.
matematicamente improvável. Mas vamos lá. Ainda mais no Rio de Janeiro, que a gente vive, que a gente não conta com saúde, não conta com educação, não conta, né? Meu filho, cara, ele tá com 14. Ele tá, tipo assim, na primeira, segunda idade. Sem contar os perigos que ainda podem fagocitá-lo. Pô, preocupação de que viver no Rio de Janeiro não é pra amador mesmo, não. Não é. É complicado. Não é mesmo, não é mesmo. Eu muito difícil. dizer o seguinte, eu sempre falei isso. Isso as pessoas que gostam da política entendem isso. Todo mundo sabe gostar, André. O grande problema dos nossos governantes, tá? É que todos os projetos deles são de governo, não são de Estado. Ou seja, eles fazem os projetos para o governo dele, pensando na reeleição dele. Ele não faz um projeto de Estado pensando nas próximas gerações. Nas próximas gerações. Nas próximas É gerações. por ele. E por isso você, que faz parte da sociedade, você precisa entender isso. Porque a mudança começa através de cada um de nós. E não adianta. Foi o que você falou. Se a gente votar errado, serão 4 anos de sofrimento. Como é aquela frase que você usa? Não podemos esperar resultado diferente. Não podemos fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Não podemos fazer as mesmas coisas. Se faz sempre a mesma coisa, vai dar sempre a mesma coisa. O André, mas aí a pergunta lá do começo, né, que eu falo pra você. Você falou que o Rio tem jeito, também concordo claro que tem. Claro que Tudo tem. que a gente botar a mão com carinho e fazer bem feito vai ter jeito, Vai ter claro. jeito, com certeza. Mas aí eu te perguntei lá, quais são as bandeiras que você vai adiante se eleito vereador? Olha, você quer ver uma coisa interessante? Eu gosto de segurança pública. Dou aula de segurança pública. Vai brigar mais nessa área? Não somente a segurança pública. O que a gente precisa fazer é o seguinte. Segurança pública 144, está lá. Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. De todos. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ainda não teve um prefeito com coragem para dar a possibilidade de armamento para a Guarda Municipal. Puxa, eu ia te fazer essa pergunta agora. Então, veja bem. Ótimo que você Rapaz, nós temos um efetivo de aproximadamente 8.000 homens na Guarda Municipal. São muitos agentes. E eu tenho a certeza que eu converso todo dia com guardas municipais. A maioria gostaria de ser mais bem empregado. Porque o vagabundo no Rio de Janeiro, hoje, eu lamentavelmente sou um cara que moro, nisso eu adoro, a Ilha do Governador. Mas a Ilha do Governador é um grande modelo em relação a isso. Quando eu era criança, adolescente, o marginal, a polícia vinha chegando, o marginal largava e corria. Sim. Agora o marginal planta e dá. E não tem remédio. Só se a força policial for muito superior. Significa dizer, então, que eles vão, se eles batem de frente com a polícia, vão querer bater de frente com a Guarda Municipal, que por sua vez vai poder reagir. Vai aumentar o número de óbitos, o número de vítimas, e o filme Tropa de Elite, que me traz a recordação, né, o André enquanto pertencente ao BOPE. Pô, cara, tira esse corpo e joga pra lá, pô. A mancha criminal muda isso daqui. Então, assim, o prefeito, para ele poder fazer isso, ele vai ter que segurar a onda de ser o município que mais teve índice, não sei o quê. E ele não quer isso para ele. Porque ele sabe que está no nível de confronto. Será que não é interessante para os prefeitos que continue a violência pelo caos que nós já falamos aqui nesse podcast hoje? Pode ser, mas... Não é interessante para o prefeito, esses porcarias desses prefeitos que aqui passaram, para não falar outra palavra, Deus me perdoe, não é interessante para esses caras que continuem a violência urbana? Mas se explodir, Daniel, se explodir, ele perde. Mas se explodir, ele perde o cargo dele. Então ele precisa, o governante, o executivo, em qualquer situação, ele precisa manter a parada morna. Então, porque a parada morna é o roubo todo dia na pista. O problema é que o negócio está crescendo demais. Então, assim, e colocar hoje uma guarda municipal armada pode aumentar sim o número de vítimas. Aí o cara vai ter que bancar a situação, ó. Para eu resolver o Rio de Janeiro, para eu dar a minha colaboração enquanto município, eu tive que ter 50 mil mortos aí. Sei lá, de repente é isso. De repente é isso. Claro. De repente é isso, não sei. Mas só uma ideia, não tem informação privilegiada, não. Quem quiser dar uma lida depois, dá uma lida no artigo chamado Generais Sem Estrelas. Então,
A gente está numa situação muito difícil. E você que está nos assistindo aí, pensa nisso. Nós temos... E a gente está falando aqui, né, André? Mas assim, a gente está falando de município do Rio, mas reverbera Estado, reverbera... E Brasil. Exatamente. Sim, vai, né? Você pode ter certeza de uma coisa. O dia, olha só o que eu estou falando. O dia que a guarda municipal, o dia que o gestor do município do Rio de Janeiro, justamente com os seus vereadores, legisladores, tá? Treinarem, capacitarem a guarda municipal para andar armado e ela começar a operar, pode ter certeza que os outros municípios do Rio de Janeiro vão fazer a mesma coisa. Porque o que acontece tanto no município reverbera para todo o estado. E o que acontece no estado do Rio de Janeiro reverbera para todo o Brasil. Porque o que acontece aqui? Saiu um artigo da polícia. Não, na verdade não foi nem um artigo. Foi um relatório da Polícia Federal que grande parte da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro estão envolvidos com quadrilhas criminosas, porra. Seja milícia, seja comando, seja TCP, seja ADA. Então, como é que você vai querer começar a tentar resolver o problema da segurança pública se os próprios legisladores, os gestores estão envolvidos em quadrilhas de criminosos, pô? Protegidos, eventualmente? Pô, você viu aí financiados, eventualmente? A Lucinha não foi, caiu na escuta da Polícia Federal, negociando com... E o que tu tá falando... Isso foi só uma. Vai de encontro às pessoas ficarem falando, o Lira não faz alguma coisa, o Pacheco... Como é que você vai cobrar do Lira e do Pacheco, meu amigo? É o que ele tá falando, né? O cara rabo preso, não tem como cobrar nada desse tipo de gente. Não tem. Agora, quem coloca eles lá? É o povo, pô. É o povo. É o povo. E é o povo que mais sofre. Sim. É o povo que mais sofre, a parte do povo que mais sofre que coloca esses caras lá. É o morador da comunidade, entendeu? É um morador, infelizmente, de baixa renda, que cai em qualquer lorota que esses caras falam, que nem os projetos que chegam nas comunidades aí de 6 meses, chega agora para terminar em outubro, Pô, que o vereador coloca lá. eu identifiquei onde Pra você tem... piorar toda a situação, só pra agora emendar em que você tá falando, né? Que é o povo que coloca. Tem uns que o povo não colocou também, não, tá? Mas que estão tomando asinhas, né? Há muito tempo lá no judiciário, né? Sim, Esses aí, meu também. amigo, teve um voto do povo lá. Mas aí, ó, Daniel, um alimenta o outro. Claro. Sim. O legislativo protege o executivo e o judiciário. Se não e fizer, eles dois a protegem... gente puxa aqui, Exatamente, ó. Esse cara. negocinho que você tem aqui, a gente puxa, viu? Se não fizer. Exatamente. Ó, rapidinho, é o momento do Merchan, né? No canal Daniel Dias. Só um registro rápido. Nós somos da época, o Hugo também, todos que estão aqui na retaguarda, de que a gente ia pra escola e não tinha policiamento. Olha que maravilha. Pegou essa época, né? Sim. Não existia policiamento na nossa época, não, que a gente ia pra Patrulha escola. escolar, não existia tinha? patrulha escolar. Olha que época boa, hein? Ó, depois começou, né? Mas vamos falar aqui do meu amigo Carlos. Tu tem moto, meu amigo? Tem moto? Mora aqui no Rio? Olha, se mora no Rio ou no Grande Rio, vale a pena até vir pro Rio se tu mora no Grande Rio. Por quê? Porque o Carlos, ele tem tudo que é peça de moto, tá certo? Borracharia, no geral, e vai fazer pressão pra vocês se vocês falarem que assistiram aqui no canal Daniel Dias. O Carlos Motopeças e Borracharia fica no Rio Comprido, quase que região central do Rio, tá certo? Ele fica na rua Aristides Lobo, número 219. Telefone para contato é o 21 979 3863 16, 21 979 3863 16. Falou que assistiu aqui, ganhou aquele desconto. Valeu? Meu parceiro Carlos, meu irmãozinho Carlos. Olha, também me sigam nas minhas redes sociais. Todas, quaisquer redes sociais, as minhas são canal Daniel Dias. For no Instagram é canal Daniel Dias, for no TikTok, no Kiwai, é tudo canal Daniel Dias. E também no YouTube eu tenho 3 canais, tá? O canal Daniel Dias Podcast do DD, que é esse que a gente tá. O canal Daniel Dias História Sem Fim, que são alguns cortes que a gente coloca lá de shorts. E tem um lá que é mais pra criança mesmo, ou até pra adulto também, que vai mostrar cachorro, que é o Papo Reto com o Daniel Dias. Valeu? Tamo junto, galera. Olha, agora, André, falar com você é uma coisa muito séria. Por quê, galera? Deixa o like, tá? Deixa também, compartilha essa entrevista, porque se você não deixa like, se você não compartilha a entrevista, se você não faz um comentário, pode até xingar o André, xingar a mim, xingar o Marcos, xingar todo mundo, discordar, pode também elogiar também, valeu? Aqui a democracia não é relativa, a democracia existe, tá bom?
Então, assim, a gente não liga pra esse tipo de coisa, de ofender, de vir contra. Aqui a democracia é plena e absoluta. Você tem liberdade de expressão nesse canal. Então, meu amigo, seguinte, deixa teu like, deixa teu comentário, fala o que você tá achando da entrevista aí, que senão o algoritmo do YouTube, que é um robô, vai entender que a entrevista não foi legal e não vai recomendar essa entrevista para outras pessoas assistirem, valeu? Então, eu posso contar contigo? Tamo junto? Olha, preste atenção, melhor comentário, já falei isso no começo, vou falar de novo, vai ganhar essa camisa aqui, que eu acho que é muito válida, né? Essa camisa ela é muito mais válida do que uma camisa de marca, por exemplo. Por quê? Porque essa é a marca que a gente tem que vestir. Isso é uma campanha de verdade. Não é machismo, não é feminismo, não é ismo, asmo, não é nada disso. Aqui é uma causa legítima. Proteger uma causa os vulneráveis. verdadeira. Proteger os vulneráveis. Os vulneráveis, pô. Tá certo? Que são as crianças, né? Então, esse tipo de pessoa aqui tem que ficar fora do mapa, na minha opinião. E na tua? Deixa teu comentário. Olha, todos contra a pedofilia. Essa é a campanha do meu amigo André Monteiro, tá certo? E se ele achar um comentário mais legal de todos, eu vou sortear a camisa para vocês. Olha, aqui é a traseira da camisa, né? Certo? Show de bola, gente? Então vem junto nessa campanha aí, que a gente tem que ficar ligado, tem que ficar de olho aí em comportamentos estranhos, né? O André, fala aí dos comportamentos que mais chamam, que a gente já vai emendar já na pedofilia aqui também, que é um dos temas que a gente iria falar. Vamos falar. Fala aí um comportamento que a pessoa pode estar atenta aí, né? Para as pessoas mais desinformadas. E logo a gente já emenda aqui, nesse caso que teve na Ilha do Governador, da CPI do Marajó, né? E depois de uns casos mais antigos em Manaus. Posso pegar uma Claro. cartilhazinha ali? Claro. Aqui é ao vivo, vambora. Sempre foi ao vivo. Foi bom a gente pegar isso aqui. O que a gente fez? Esse é um projeto que a gente já toca ele há 12 anos. É. Muito tempo. Como eu comecei com esse projeto aqui? Lá atrás, há mais de 12 anos atrás, a gente teve aqueles eventos, aquelas operações para ocupação das comunidades, para implantação das UPPs. E aí, numa das comunidades, nós prendemos 3 pessoas desarmadas, mas puxamos a ficha e levantamos e vimos que elas tinham 3 mandados, cada uma um mandado de prisão dos seus estados, 2 do Ceará e uma da Paraíba. E o mandado de prisão era por estupro de vulnerável. Os 3? Os 3. Caramba. Pedófilos, né? Ou seja, a missão foi dada mesmo pra você, né? Porque a chance de tu prender 3 pessoas com 3, pô, ou seja, foi Os dado 3, pra você. pô, exatamente, Resolve. os três juntos. Resolve. E os 3 estavam com mandado. Então, eu comecei a me interessar por esse crime, né? Que é o abuso sexual infanto-juvenil. E a exploração também. E comecei a pesquisar sobre isso, até que eu encontrei um amigo, que passou a ser meu amigo, um vereador de Piracicaba, Paulo Henrique. Vereador, pastor também de igreja. E ele tinha essa bandeira aqui, eu quis saber com ele mais sobre isso. Fui para São Paulo para entender mais como é que funcionava todo esse submundo, né, do crime de abuso, exploração sexual infanto-juvenil. Eu fiquei assim, estarrecido, Vicente, porque quando eu comecei a estudar sobre isso, quando eu comecei a me aprofundar com ele sobre isso, cara, eu tive acesso a material que, assim, são estarrecedores, que só foram vistos na CPI da pedofilia, que esse também vereador fez parte, mesmo sendo vereador, foi convidado, né, na época, pela CPI da pedofilia. Rapaz, assim, criança assim de 7 meses sendo estuprada, cara. Então, de 4 e o vagabundo penetrando na criança. Cara, aquilo ali me deixou, eu falei, cara, pô, eu conhecia todos os tipos de crime. Lidava com todos eles, até aquele momento. Quando eu vi esse, eu falei, cara, isso aqui, esses caras não tem perdão pra isso aí. Eu me arrepio quando eu falo disso. Dói sem tomar tiro. Não, dói sem tomar facada, eu né? fiquei ali, eu falei, pô, eu vou. E aí eu comecei a fazer um movimento, trabalhar com isso. E aí eu criei a Blitz contra a pedofilia, drogas e prostituição infantil. Por quê? Porque a gente fazendo uma enquete, trabalhando no campo, eu fui pra rua, fui entrevistar mulheres em situação de prostituição,
homossexuais em situação de prostituição. Eu fui pra rua, eu queria saber deles. Por que disso tudo? E aí eu cheguei à conclusão de que pedofilia, drogas e prostituição infantil, por isso que coloquei esse nome, eu tenho um portal, as pessoas podem ver aqui, eu tenho um portal que nós mandamos fazer, quem até me deu de presente foi o Rogério Greco, Dá uma aí. professor Rogério Greco, né? Não, que eu até mostro pra galera. Eu tenho... Tirar aqui da mão, da frente. Eu tenho Pode deixar, Daniel, pode deixar. Esse portal foi o professor Rogério Greco que me deu de presente, quando eu comecei esse projeto. É um portal de 4 metros de altura por 4 metros de comprimento, então ele fica numa visibilidade Visível. muito, muito visível. E aí, por que eu coloquei Juntos contra a Pedofilia, Droga e Prostituição Infantil? Porque depois que eu fiz essas enquetes, comecei a fazer perguntas, eu ia à noite para as ruas, ia madrugada eu ia para Quinta da Boa Vista, ia para o local de prostituição, Copacabana, bater papo com aquelas pessoas ali. E aí, o Daniel, eu cheguei à conclusão de que mais de 90% daquelas pessoas que estão ali na prostituição, seja as mulheres, meninos, homens ou homossexuais, eles foram vítimas de violência sexual quando criança. Isso é muito triste, cara. Muito triste. Então, assim, e a maioria foi vítima de pessoas de confiança da comunidade. Pai, avô, tio, padrasto. E aí, por causa da vulnerabilidade daquela família com relação à parte financeira, a mãe, muitas vezes, não acredita na criança que fala que foi estuprada, que foi molestada, que foi abusada pelo pai, porque às vezes ele é o gestor da família. Essa criança se revolta, foge de casa e vai para as ruas. Quando ela vai para as ruas, tá, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser uma vítima em potencial da própria sociedade. Não mais só da família, mas da própria sociedade. E ela acaba buscando o quê? As drogas. Para fugir daquela realidade que ela já se encontra. Para manter as drogas, ela vai se prostituir. Porque isso não tem custo, né? Por isso eu botei Juntos contra a Pedofilia, Droga e Prostituição Infantil, porque uma coisa vai puxar a outra. E a maioria da nossa população, da nossa sociedade, não está vendo isso acontecer. Mas eu digo para vocês, digo para todos que estão nos assistindo, isso está acontecendo na casa de milhares de milhões de brasileiros hoje, porque a cada hora, 4 crianças são abusadas. A cada hora. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Tá acabando, né? O mundo tá acabando já. Então, o 4? que nós fizemos? Pô, A cada hora. 4 é muita coisa, André. A cada hora. A cada hora. Pelo amor de Cada Deus. hora. Então, o que nós fizemos? A maneira mais eficaz de você combater esse crime é conscientizando, pô. É alertando, é ensinando as próprias pessoas, os adultos, a perceberem na criança se ela está sendo molestada ou não. Aí nós fizemos uma cartilha, que são as 7 práticas de um Rio livre Pode deixar, da pedofilia. Aqui eu coloco 7 procedimentos que uma pessoa adulta ela vai detectar, ela vai observar nas crianças. Então, uma criança introspectiva, uma criança que era alegre, ela fica introspectiva. Ela fala com você olhando para baixo. Ela não olha mais no teu olho. Uma criança que ela é alegre, daqui a pouco ela está triste. Ela, quando vê a pessoa, ela se transforma. Existem sinais, né? Sinais, que eu coloco tudo aqui. Então, são muitos sinais que você pode detectar, identificar naquela criança se ela está sendo vítima ou não. Eu vou Tem falar algum portal para entrar, o André? Cara, não tem. Tem a minha rede social, é André Monteiro RJ. E aí, só para as crianças, só para o pessoal ter uma ideia, só para as crianças terem, para as pessoas terem uma ideia. Provavelmente, aqui ó, conheça os fatos e entenda os riscos. Provavelmente uma criança que você conhece já foi vítima de abuso. Eu coloquei aqui. Por que eu coloquei isso aqui? Porque todas as vezes que eu monto a Blitz contra a pedofilia,
Sempre, Afasta aí pra não olhar. sempre, sempre, sempre tem alguém que vem dar um testemunho. Sempre. Eu nunca montei uma blitz contra a pedofilia sem que venha uma pessoa, no mínimo, No mínimo. dar um testemunho. E aí a gente começa a observar que esse crime está muito mais perto de nós do que a gente imagina. Daniel, para você ter uma ideia, no último blitz que eu fiz agora, eu fiz no dia 18, nós estamos no mês Maio Laranja, que é considerado o mês de combate à prática de abuso sexual infanto-juvenil. Dia 18 foi o dia de combate a essa violência. Eu montei essa blitz na Quinta da Boa Vista, por causa das crianças, né? Foi um sábado. E vieram várias pessoas falar comigo. Só que veio uma, Vicente, uma senhora trabalhava no quiosque. Ela veio querendo falar com a nossa equipe que ela foi vítima, mas quando a gente se aproximava, ela começa a tremer e se afastava. Olha o problema psicológico dessa mulher. E aí ela falando que ela teve uma filha, e essa filha também foi vítima. Então, A triste história que se repete. a triste história que se repete. E qual é o grande problema dessa vitimização? É que as vítimas, elas vão dar origem a famílias desestruturadas. O que faz Porque- crescer ainda mais o nosso problema. Ou seja, mais uma raiz ruim Exatamente. para nos levar para uma derrocada completa. Exatamente. Então, Cara, eu assim, tô assustado. 4 por hora é muita coisa. só que a gente... Oi? É isso, Marcelo. Isso aí, Exatamente. durante o podcast, 6 Exatamente. foram estuprados. Que isso, gente? É um número Mas só que enlouquecedor. o grande X não está só nisso, que já é muito grave. A OMS, ela classificou a pedofilia como transtorno por preferência sexual infanto-juvenil. A OMS não classifica a pedofilia como crime, é um transtorno, é uma doença. Só que assim, como eu tive acesso a muito material, eu estou passando isso aqui, ó. Vocês sabem quanto chega a custar um vídeo de 2 minutos, 1 minutinho, 2 minutos de uma criança sendo abusada na Deep Web? Chuta aí. Um videozinho de 2 minutos, 1 minutinho, 2 minutos. R$100? $5.000. 5 mil dólares? 5 mil Então tem um dólares. mercado para isso. E há quem consome esse mercado, né? Talvez E quem quem eventualmente consome seja esse o consumidor. mercado não é o pobre coitado que ganha o salário mínimo. Quem consome esse mercado é o empresário, é o senador, seja do Brasil ou de outro país, é o deputado, é o prefeito. Nós tivemos aqui no Quiçá país... esses são os doentes. Mas quem comete pra gravar, pra não sei o quê, são bandidos criminosos, precisam ser presos. Exatamente. Agora, tratar como maluco Mas da cabeça. O que acontece? Quando você é paciência, hein? pego, por estar estuprando ou abusando de uma outra forma de uma criança, primeira coisa que você vai alegar é o quê? Eu sou doente. Sim, é assim. É o que eles falam. Eu sou doente. Eu sou doente. Então, a OMS, ela acabou Legitimando. construindo uma legitimização para quê? Para não ter punição, para o cara proteger. Os criminosos que cometem o crime de abuso sexual infanto-juvenil. Isso é muito grave, porque o que acontece? Nos Estados Unidos, por exemplo, nós tivemos lá um grande empresário, Webster, que ele foi preso por rede de pedofilia, mas estou falando de um grande empresário, amigo de presidente. Sim, Amigo de- mega empresário. Um mega empresário. Ele foi pego, fez um acordo, foi pego novamente, foi preso e se matou. Sim. Foi preso e se matou. A esposa dele também fazia parte disso. Então você vê que não é uma coisinha isolada, é uma rede. Uma rede. Uma É rede, uma sim. rede. sim. Pô, tu não viu o caso? Criminosa. Tu não viu o caso do Pavinato, do jornalista, que ele foi julgado por um juiz que deu o habeas corpus, eu acho que para um pedófilo? Ele fala sobre isso direto. Quer dizer, e olha, e eu vou te contar um negócio. Você tá falando de uma rede,
Eu vi uma matéria, eu inclusive trouxe isso no podcast aqui, eu não lembro qual podcast que eu trouxe essa matéria, até fiquei de pegar isso aqui, mas agora não vai dar tempo. De um canal que tem uma iconografia da história. É esse, né, Hugo? Iconografia da história. Muito bom esse canal, diga-se de passagem, ele fala sobre tudo, no geral ali, de histórias que aconteceram. Eu preciso andar mais com vocês, cara. É. Vocês estão me dando, cara, informação maneira agora. Não, mas aí... Vou assistir pra Mas pegar olha, essas informações. A respeito do que ele tá falando dessa rede que acontece aqui... Não, que eu me informo bem. Aí quando eu ver uma novidade, eu fico interessado. Tipo, você nunca ouviu falar olha, disso. É da alta sociedade do establishment. Sim, Com certeza. sensacional. É da alta sociedade do establishment brasileiro que está envolvido nisso aí. Porque eu ia falar primeiro da CPI de Marajó, mas já estou pulando aqui para Manaus. Por que Manaus? Porque Manaus, ele fez uma denúncia, o jornalista do Globo, hein? Quando ainda a Globo ainda fazia coisa séria ainda. Em 1997, isso. O cara foi lá em Manaus e foi nos bares do sexo infantil. A matéria foi essa. Ele até fez um livro sobre isso, esqueci o nome do repórter. Só pegar depois isso aí. Eu pego depois no final aqui, que tá nesse canal aí, vocês Ernesto procurem. Palha, deve ter sido dessa época. Do crime, que esse jornalista do jornal O Globo. Do jornal. Que chegou e falou, Então, que fez até um livro depois sobre isso. Ele denuncia isso em 1997, mas ele foi lá... Coloca aí. Políticos do Amazonas presos por corrupção. Vai ver que vem o prefeito, vem tudo aí. Mas aí nessa época aí, os caras que foram presos e que foram pegos nesse bar infantil eram delegados, promotores de justiça, advogados, vereadores, políticos, caras da alta sociedade do establishment brasileiro. E aí, eu falo um negócio pra você. Tinha até um caso de um cara que ele era simplesmente um promotor público que pagou pela virgindade de uma criança de 6 anos de idade. Parece que foi um lanche que ele deu pra família. Que a família mesmo botava essas crianças a jogo, pela miséria que viviam, botavam as crianças para poder ex-deputado do Pará, político brasileiro preso, foragido. O prefeito... Tem mais casos do que parecia. O prefeito não queria meninas a partir de 14 anos. Era até 14 anos. Pra tu ver a loucura desses caras. Campos, tem vários casos. Fala alguma coisa assim mais enérgica de fazer com esses caras, ainda pessoas ainda recriminam. Cara, as pessoas que recriminam são pessoas que acham isso normal. É castração, meu irmão. Castração química ou no mínimo, né? Ou cortar fora mesmo. Ou tem outro jeito, cara. E o problema da perpétua no Brasil é o seguinte, eu sou até a favor da perpétua, mas a perpétua que fosse que nem nos Estados Unidos, que o cara trabalhasse e pagasse pelos custos que ele dá ao Estado, né? Sim. Então, não a gente ficar pagando lá os custos por esse cara e ainda pagar pra família dele o auxílio reclusão, que hoje é melhor, né? O cara até hoje em dia ele fica pensando, pô, peraí, eu vou trabalhar pra ganhar um salário mínimo. São muitos casos. Tô vendo aqui o cara. Ou eu vou trabalhar para ganhar um salário mínimo, ou eu vou trabalhar para ter auxílio reclusão. Vale mais a pena, né? O cara vai pensar, um cara já que não tem uma índole boa, já não tem um bom caráter, vai pensar dessa forma, né? E olha, em relação a isso mesmo que o André estava falando, é verdade, sim. Tinha um cara do lado da minha casa lá, que ele já tinha sido preso por estupro, tinha sido saído até no jornal, e aí depois voltou e começava a trazer os meninos, as crianças, para lá para jogar Atari, né? Que era o nosso videogame. Exatamente. E aí deixava lá a coxinha, biscoito e tudo mais. Ia jogar lá, vem jogar Atari aqui, eu tenho lá uns lanchinhos lá. As crianças iam, muito pobres, né? As crianças iam, e aquele negócio. O que acontece com a criança é que geralmente 99,9% dos abusos são cometidos por pessoas pelas quais as crianças têm confiança. Né? Então, a primeira coisa que esses animais eles tentam fazer com as crianças é fazer com que elas se sintam culpadas pelaquilo que está acontecendo. Né? E aí ela acaba ficando calada, ela sofre calada. Olha, não conta nada não, você que é culpada disso. Não conta nada não, que ninguém vai acreditar em você. Sob ameaça. Não conta nada não. Exatamente. E aí acaba ela levando aquele fardo nas costas de ter que preservar aquela família da qual ela faz parte. Porque ela fica pensando, se eu falar... E sendo ela a molécula mais frágil, né? Exatamente, se eu falar... Como colocar uma responsabilidade. Exatamente, ele vai embora, minha mãe não vai gostar, o que minha mãe vai falar, o que meu tio vai falar. Então isso é muito preocupante, Vicente, porque nós estamos com uma geração de crianças e adolescentes, seja vítimas
da violência sexual, seja vítima do tráfico, seja vítima da prostituição, seja vítima da má educação, seja vítima da ideologia de gênero, que vai crescer e vai se tornar uma geração doente, uma geração problemática. Essas crianças e esses adolescentes que nós estamos vendo aí, nessas escolas que não ensinam nada, a não ser a mediocridade e a sacanagem, vamos dizer assim, para todo mundo entender, a sacanagem. Que geração é essa, cara, que nós vamos ter de adultos, cara? Verdade. Que geração é Mas essa, é imbecilizar e tornar as pessoas mais frágeis para eles continuarem no poder, né? cara? Exatamente. E aí fica muito difícil, Daniel, Ó, por quê? só pra deixar aqui o nome do cara, o Mauri Ribeiro Júnior, era o jornalista do Globo que cobriu a Disneylândia do sexo. Disneylândia do sexo. O lá em prefeito Manaus. era um dos cabeças. Era um dos cabeças. O prefeito era um Delegado. dos cabeças. Olha, era uma nojeira só. Entendeu? difícil. Então, assim, é muito difícil. Então, a gente precisa, através da educação, mas aí a gente também vai voltar lá na parte de segurança pública. Como você dá educação se você não consegue dar segurança para que as escolas e os professores possam escolarizar? E aí, dentro do meu projeto, do meu programa de governo de 2018, eu já tinha colocado uma ideia que trouxe muita polêmica. Que se eu fosse eleito governador, eu ia tirar todas as escolas públicas e estaduais de dentro das comunidades. Acho sensacional. Isso causou uma polêmica dentro da secretaria, quando eu fui conversar com os professores, que você está querendo... mas candidato só vai tirar o direito de educação das crianças. Eu falei, não, eu não vou tirar direito das crianças. Pelo contrário, eu vou preservar o direito delas estudarem e dos senhores professores darem aula. Não, mas se eu só tirar a escola de dentro das comunidades, eu falei assim, então... Daqui, desse auditório aqui, quem é professor ou diretor de escola dentro de comunidade? Um monte levantou. Quem é diretor? A senhora. Se o marginal lá, o traficante, que manda naquela comunidade onde está a escola, mandar a senhora fechar a escola e não ter aula, o que a senhora vai fazer? Fecha. Não, vou fechar. Então, quem está tirando o direito de educação? É o Estado ou é o marginal que está ali? Meu irmão, hoje nós estamos com efetivo pelo menos 40% a menos da Polícia Militar e da Polícia Civil, pô. Então, primeiramente, para que se possa fazer um trabalho de reestruturação, recuperação da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, precisamos de efetivo de policiais, cara. Não adianta, pô. Não adianta. Você vai tirar um policial daqui para colocar aqui... Mas tá 40% menos por quê? Porque não tem concurso. Porque não houve contratação periódica, regular. Tem um déficit, né, de 40%. Tem um déficit muito grande. Então, foram vários governadores que não fizeram concursos para recolocarem policiais nas vagas daqueles que estavam indo embora e que estavam morrendo. Isso é muito preocupante, Daniel. O estado do Rio de Janeiro, a população tem que entender isso. Não adianta falar mal da polícia, pô. A polícia não tem efetivo. A polícia não tem efetivo para tomar conta de todo o estado do Rio de Janeiro. E aí nós temos as guardas municipais com prefeitos omissos, que não assumem a responsabilidade de segurança das suas cidades para ajudar o estado como um todo, pô. Eu tenho 8.000 guardas municipais. Se eu conseguir colocar nos grandes centros, centro da cidade, centro de Bangu, centro de Madureira, Campo Grande, eu consigo pegar esses policiais que fazem esse patrulhamento e colocar em outras áreas que são mais conflituosas. Se a gente quiser que o Rio dê certo, como você perguntou, vai ter que ser com a união de todos. Ninguém vai poder se eximir dessa responsabilidade. A minha cota está aqui, ó. Vou contribuir com isso aqui. Então, assim, a gente precisa de ter... E aí nós estamos falando de um assunto muito importante, que é um ano eleitoral. E eu costumo dizer que é a eleição mais importante do país. São as eleições municipais, porque elas vão refletir lá nas eleições estadual e federal. Se você escolhe um vereador bandido, ele, consequentemente, vai ajudar a eleger um deputado bandido estadual, um deputado bandido federal. Exatamente, pô. Só que a pessoa não entende isso. A nossa população tem que entender que tem que ir para lá e escolher um candidato
que ela conheça, que realmente tenha uma história de vida ou que já tenha um histórico favorável para que ele possa estar ali, pô. Todo mundo sabe que o cara é da milícia, vai votar no cara da milícia, pô. Todo mundo sabe que aquele candidato é indicado do tráfico, vai votar naquele candidato indicado do tráfico, pô. Pô, todo mundo sabe que aquele candidato se perpetua há muito tempo já na política e não dá resultado. Exatamente, Continua votando. vai continuar votando, procura o candidato que você votou na última vez, vê o que ele fez, cara. Mas é aí que tá, é aí que entra o que eu falei, a fiscalização. Coisa que os irresponsáveis, principalmente que votam na esquerda e da direita também tem. Muito irresponsável. Posso falar pra você, Daniel? Não quero te cortar. Tem muita gente que foi eleito aí da direita, Sim, que se não vale dizendo da nada, direita que não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. A direita é Não vale mentirosa nada. nesse Teve até país. senador eleito assim, pô. Não vale nada. Costumo Não vale até nada. senador eleito assim, e pô. sou indignado, tá? Quando me perguntam se é de direita, eu já logo falo, eu sou extrema Eu direita. sou conservador, pô. Eu sou extrema. Sabe por que eu sou extrema? Porque a direita é mentirosa. Eu não consigo nem falar que eu sou de direita. Porque eu não acredito nessa direita que aí está. Não consigo acreditar. É mentirosa. Só tá surfando na onda do Bolsonaro, na onda de um ou dois ali. Exatamente. E nada mais. Quando o bicho pega mesmo, todo mundo corre pros seus próprios Exatamente, interesses. exatamente. A verdade é essa. Então, A gente assim. tem que ser claro. Não É, adianta tem a que gente ser querer claro. ficar tapando, senão a coisa não conserta, não pô. conserta. E jogar em 4 linhas, né? Se é que você me entende, é com gente que joga nas 4 linhas. Com bandido não se joga em 4 linhas. Com bandido se joga pra valer mesmo, né? Se é que você me entende. Então, o que acontece é que eu tenho uma revolta tremenda esse negócio de jogar em 4 linhas numa hora que não deveria, sabe? Eu acho que é complicado. Eu não vou ficar entrando nesse mérito agora aqui, não. Mas só queria falar que as pessoas têm que fiscalizar o seu candidato e não só o seu candidato, quaisquer candidatos. Tem que ficar fiscalizando. Ah, mas eu não gosto de política. Não goste, mas fiscalize. Então porque pague o você preço. é responsável. Só não me faça pagar o preço. Exatamente. Porque você paga o preço Você porque é pela tua missão. Aí Agora eu tem que pago pagar junto, pela né? tua missão. Aí, Eu chega, pago aí, junto. chega, aí chega o eleitor, aí pega R$100, vai lá, vota no cara, aí fica 4 anos sofrendo, pedindo que ajudem, pedindo, ajuda aqui, eu tô sem luz aqui, olha, tá ruim aqui, ó, o esgoto tá... Pô, calma aí, cara, você já ganhou o teu dinheiro, você ganhou R$100, pô. Tem que reclamar de nada. Não. É o que eu falo, meu irmão, quem vende seu voto não tem direito de reclamar de nada. De Não tem nada. direito de reclamar de nada, pô. Vai reclamar de quê? Você vendeu seu voto, você já ganhou por ele, pô. Eu me lembro, Ó, eu a gente tá com o tempo quase encerrando. Agora tem que ser um ping-pong rápido, tá? A educação, queria 2 minutos, tá? claro, tu vai ter. A educação, as greves federais, você tá falando de quem vota não tem direito de reclamar. Concordo em gênero, número e grau. Principalmente vocês que ajudaram, né? Parte dos que ajudaram, né? Muitos foram da saúde pública, outros funcionários públicos, né? Geralmente sempre ali o funcionarismo público, né? Que ajudou bastante esse cara que tá aí. A gente sabe que não foi através do voto que ele necessariamente ganhou, mas você também fez parte desse jogo, tá? Não vai ficar isento, não. Da minha parte não vai ter, não vou aliviar, não. Então, as greves aí nas universidades federais, até 3 dias atrás, eram 56 universidades federais que entraram em greve, né? Que estavam lá reclamando. Né? O papaizinho Estranho, deles. né? O Estranho, papaizinho né? deles que não tem um dedo lá, né? Um dedo a Reclamar menos. de quê, pô? Né? Estranho, não isso elegeram o engraçado, cara, pô. pô. Escolheram, pô. Não elegeram o Escolheram. cara, falaram que o Né? outro era ruim, que não sei o que. Exatamente. E o outro que era ruim, né, que era do ódio, foi na universidade falar com todos eles, conscientizar o que ia acontecer, né? E todo mundo não levou ele a sério, né? O Bozo, né? Então, tudo Essa certo. greve aí, essa greve teve no governo passado? Não. Não? Que eu saiba, não tá vendo. No governo passado, Nesse que era o volume aí. era o governo de tirano, É. né? De Pra tu homicida. ver, né? E outra irresponsabilidade que eu sempre falo, que as pessoas não estudaram história, né? É que o socialismo, o nacionalismo e o sindicalismo são pautas esquerdistas. E Benito Mussolini sempre foi da esquerda, que foi conhecido como fascista, entendeu? Então as pessoas têm que ter mais responsabilidade para poder ficar falando coisas assim, o cara é fulano. Como é que você vai chamar uma pessoa de alguma coisa sem ela ser, né? Quer dizer, então vou chegar e vou falar que você é um adúltero sem saber se você é, né? Eu não sei. Como é que eu vou falar que o cara é ou não é, né? Então você tem que estudar primeiro para depois você abrir tua boca. Combinado assim? Então, fascista é Mussolini, que era ligado ao sindicalismo, socialismo e nacionalismo. E ele era muito elogiado por Stalin, tá certo? Ambos de esquerda, meus amigos. E aí fica com esse negócio, a narrativa ridícula que a esquerda implantou na cabeça de vocês. E vocês dizem a mim pra tudo, porque não estudam de fato. Não estudam de fato. Acham que porque tá numa universidade tá estudando. Ou acham que porque estão no colégio estão estudando. E não estão. Estão sendo imbecilizados.
né? A verdade é essa. Mas vamos lá, os 2 minutos dele aqui, o do Marcos Vicente, né? Que quase não falou hoje, né? Não, mas É que ele eu ficou aprendi. encantado com o André, Aprendi porque é muito, amigo, aprendi né? muito, aprendi Aí o muito, aprendi muito. amigo, ele Aprendi foi- muito contigo, aprendi muito com o Nada, André. imagina. Como sempre. Você que nos Graças a ensina. Deus por isso. Fala aí. Então, o Daniel, é uma fala direcionada aqui ao André, que, como dito no início, né, meu amigo de muitos anos e tal, que eu queria fazer essa fala no dia que você foi agraciado com a medalha Pedro Ernesto, lá na Câmara de Vereadores. Só que, puxa vida, eram tantos homenageados, eu pensei assim, puxa vida, não me parece ser alguma coisa que fique adequada eu poder me colocar apenas para um dos homenageados. Já fica aí o parabéns, vamos dizer assim, em rede mundial de computadores, né? pela sua medalha, pelas suas medalhas, né? pela sua comenda. Mas eu queria falar uma coisa em relação a uma caminhada que você tem política que eu acompanho há muito tempo. Alguns, com certeza, dos seguidores do canal Daniel Dias, foram meus alunos. Eu fiquei 18 anos numa sala de aula, 19 anos numa sala de aula. E alguns, com certeza, são seguidores ou passaram a ser seguidores. E esse meu orgânico, é um orgânico da minha rede social, é um orgânico de afeto. Então, assim, na minha rede social não tem briga, porque eu simplesmente deleto o pessoal de esquerda, sai deletando todo mundo. Eu não tenho, na minha rede social, paciência a não. minha rede social não é democrática. Então, assim, é feita 90% de ex-alunos e de outros eventuais curiosos, mas é uma coisa pequena, nada relevante. Mas numa das campanhas que eu vivenciei com você, André, um cara me falou assim, um ex-aluno que está no campo querido, um cara querido, tanto tá que continua na minha rede social. Ele falou assim, pô, você então na sala de aula tu fala tão mal de político e agora tá falando a favor desse político por quê? O que ele tem de diferente? E aí eu pensando sobre isso, na época eu respondi, você não conhece o cara, procura a biografia do cara, procura entender o cara, procura ver o que o cara planta, o que o cara fez, que aí você vai entender um pouco disso. Mas me parece que hoje faz um pouco mais de lógica e aí vai uma resposta para essa pessoa e que, na verdade, para todos que eventualmente possam me ver falando do André ou de qualquer outro candidato, né, ou na verdade, ou qualquer outra pessoa que me conheça ou não, acho que serve isso. Por quê? O André foi meu aluno por muito tempo atrás, não vamos falar sobre isso, porque tem muito tempo atrás. Mas o fato é que a gente tinha um contato que era um contato de sala de aula, de aluno-professor, que era um contato absolutamente atípico. Policial do BOPE, né? Que tinha, vamos colocar assim, um lugar, enquanto aluno de direito, onde todos que eram de tropas especiais, CORE, no caso Polícia Civil, né? Choque, na PM, eles tinham uma imposição diferente dos outros policiais. O pessoal de tropa comum, vamos colocar assim, os militares de Forças Armadas e tal. Eles se colocavam ou como os coitados, porque fizeram cursos muito difíceis, porque trabalham muito e por isso precisam de uma facilitação por parte do professor, ou tentavam o campo da intimidação, onde então vinha, porque eu sou do BOPE, então assim, você precisa, eu sou do CORE, eu sou do Choque, né? Uma coisa assim. E o André, ele foi um cara que ficou no meio desse processo. Nem se colocava. Eu sabia que ele era policial militar, que ele era do BOPE depois, né? Inclusive que ele se formou, antes de se formar, mas fiquei sabendo depois. E não teve nem essa postura de sou um coitado, porque estou aqui para te salvar, e eu trabalho pra caceta, e nem a postura do sou uma ameaça para você. Foi sempre um cara super cordial, super, né? E por isso cresceu o respeito que eu tenho por esse cara já naquele momento. E aí a coisa... Ele não foi o polícia escroto, é isso que você tá falando, né? Ele tá no 5%. Assim, pô, eu sou aqui, ele tá no 5% que eu defendo sempre. Ele tá no 5%. No caso da Polícia Militar, ele tá nos 5% e tenho dito. Tem pessoas que me perguntam, eu sempre falo isso, tem pessoas que me perguntam se é Bolsonaro, como ele falou, eu sou conservador. É o Bolsonaro que mais se aproxima, então eu sou Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, ele é uma pessoa como eu, de carne e osso, que pode errar igual a mim, erra, né? E eu não endeuso ele e nem endeuso homem nenhum. Porque nós não devemos endeusar homem nenhum, não estamos ídolos. Principalmente nós cristãos, né? Nós cristãos sabemos perfeitamente que nós não podemos ter ídolos. Temos pessoas que nós admiramos, tal, a caminhada da pessoa, mas temos que estar preparados para a falha da pessoa, né? Para que não aconteça depois, puxa, falhou, olha, ai, caraca. Ué, mas eu já estava esperando a falha dele. Sim, mas até agora, o que eu falo em relação ao André, até agora... Não!
Mas tô errar? dizendo Pode, isso pode. em relação Pode a que não, tem vai. muita gente que Todos fala... erram, todos. Que bota o Bolsonaro num pedestal. Eu sou Bolsonaro, sou. É o único que representa os meus ideais. Agora, cara, também sou crítico a ele. Qual o problema? Porque eu sou crítico a ele, eu não posso ser crítico E a a ele? crítica, ela Né? constrói, A crítica né, cara? constrói. Constrói. Então, eu acho que esse é o problema. A pessoa, quando começa a ficar fanática, né? Eu tenho alguns Fica amigos cega. meus flamenguistas, por exemplo, e aí aqui eles, tá cheio, o hein? flamenguista é um cara fanático no geral. É difícil conversar com algum lúcido. A febre é alta, é 41 graus de febre pra cima. O pessoal da E produção os tá caras, rindo. Você vai falar, aí você vai falar que o time tá mal em campo, o cara fala, não, mas a minha torcida é maior. Ah, não, mas o time tá mal em campo. Não, mas a gente ganha 1 bilhão por ano. Mas a conversa não foi de 1 bilhão, né? Não ser maior, é o fanatismo. Então é isso que é perigoso, fanatismo. Então o André, ele é um cara, também vejo muito firme, um cara no seu propósito, muito humilde, entendeu? Uma vez a gente até discutiu por mensagem, que eu tive uma divergência com ele de uma opinião, ele, né? Que é normal isso, que aqui é a democracia verdadeira, não é relativa não, tá? E aí ele veio pra mim e falou, me perdoa, meu irmão. Quer dizer, quando você fala isso, quebra qualquer coisa, né? A pessoa te pede o perdão, né? E é Reconheceu, isso que né? Jesus nos ensina. A mansidão, né? Isso é fruto do Espírito Santo, mansidão e humildade. E eu busco isso no Senhor Jesus. É o que eu mais persigo, André, nas minhas orações, porque eu tenho um pavio muito curto, e eu confesso, e eu falo sempre isso para Jesus. Jesus, o que eu mais invejo aí, a minha inveja, não é a inveja do dinheiro, do bem material, não. Isso eu posso conseguir. Deus me capacita. A inveja que eu tenho é da mansidão de Cristo. Essa é linda demais. A humildade do Senhor Jesus, a mansidão dele é o que eu persigo nas minhas orações, André. É o que eu venho orando para conseguir. A mansidão ao ponto de alguém me xingar e eu conseguir baixar a cabeça na hora certa. Claro que não, a gente não precisa ser também, né? Tem pessoa que pensa que ser evangélico é ser um idiota e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gente também tem que saber a hora de recuar. Gente, para deixar aqui só aqui a última frase do dia aqui, que é, claro, se você vai fazer uma festa infantil, uma festa para adulto, por que não procurar a minha amiga, a Scarlett Decor? Scarlett Decor, ela tem todos os adereços em festas infantis e festas para adultos, tá certo? Olha, vai alugar para vocês todos os tipos de adereço para festa, tá certo? E decoração no geral. 21 969 603324, 21 969 603324. Ela fica na rua Ambiré Cavalcante 66, no Rio Comprido também. Esposa do meu amigo Carlos, celebridade, tá certo? Tá conosco aí nessa empreitada aí mais de um ano aí. Vem você também colaborar com o canal Daniel Dias, coloca a tua marca aqui e aquele preço de quem tá começando agora mesmo. É simbólico o preço. Só pra você colocar a tua marca, vem conosco aí nessa empreitada. O André já convidei ele pra vir aí colocar a marca dele aqui. Tá? Vamos colocar, vamos. Pô. Chegou com o 6zinho aí, André. Você aí, tá tranquilo. Já vai estar ajudando demais aí pra gente poder continuar essa empreitada. Valeu, gente? Tamo junto demais aí, galera. Olha, deixa o like, deixa o comentário. André, antes de você só trazer a consideração que a gente estourou no tempo mesmo, tá? Infelizmente a gente não conseguiu falar da votação de criminalizar o MST. Passou agora essa, né? Sim. Muito importante, né? Isso aí. Quero ver até a hora que o outro cara vai pegar. Não tem uma caneta aí não, né? Tem uma caneta? É que tem um cidadão aí que ele faz assim, ó, com que agora o legislativo lá vai lá, ele faz assim, ó. Ele não tem cabelo na cabeça não, tá? Aí ele faz assim, pronto, derruba, né? Derruba. Agora teve agora o veto da liberdade de expressão, né? Aí teve aí o veto, né? Passou. O problema é que chega um cidadão que não tem cabelo, teve um problema de calvície aí, eu não sei, ou raspou mesmo, não sei qual que é a tendência desse cara. Aí ele vai lá e faz isso aqui, ó. Como é que você vê rapidamente? Pincela em 30 segundos. Como é que você vê? O legislativo tá servindo para alguma coisa ou tá valendo nada? Cara, é uma aberração. O Brasil é um país de chacota. Chacota mundial. Chacota mundial. É uma aberração onde um ministro do STF que manda no país Manda no inteiro. país. Ele fala o que o legislativo vai fazer ou não vai fazer. Ele fala o que o executivo vai fazer ou não vai fazer. E todo o judiciário abaixo dele faz o que ele quer também e acabou. Inclusive os outros amigos dele, que fazem parte da corte Os superior, pares, né? Que são 10. os pares fazem o que ele quer que seja feito. Ou seja, meu irmão, Mas aí não entrou Cara, é uma naquela potência. conversa que eu te falei ontem com você? Será que ele não é o bucha da vez? Pode e aí ser. os caras falam assim, ó. Estão jogando ele "Segura pra aí, dentro." Pode segura ser também, pode Aí ser. quando cair, opa, agora a gente dá você aqui, ó. pode ser, Não? pode ser. Sei, eu tenho minhas dúvidas desse cara aí. Pode, pode acontecer Né, isso. os caras não têm a coragem que ele tem. Não, você segura? Eu também. Eu tenho minhas dúvidas.
mas não conseguimos falar muita coisa, porque em podcast é assim mesmo. A gente vai chegar num objetivo aí com os caras do estúdio aí, pra gente aumentar esse podcast dentro, em breve a gente vai conseguir Daniel, isso aí. um fato importante também aí que você depois dá uma olhada também, você sabe que ontem, parece que foi ontem, antes de ontem, o presidente do país, né, o presidente do Brasil, ele retirou o embaixador Pelo amor de Deus, que absurdo de Israel. isso, gente. Ele acabou com a embaixada em Israel, com a embaixada de Israel. Ele não sabe que o que ele está fazendo... Meu Deus do céu, olha... O que ele está fazendo vai custar muito caro. Muito caro, Muito mas sanções, muito A palavra caro, de Deus diz muito assim, caro. ó, abençoarei a todos que te abençoarem, Israel, É. e amaldiçoarei a todos que te amaldiçoarem, Então o Israel. Brasil tá fadado a ser amaldiçoado. Por isso eu falo que, E o infelizmente, problema econômico é o gigante. nosso país, o nosso estado, é um país amaldiçoado, É. porque não tem temor a Deus. Não tem temor a Deus. Será que o despresidente. Você acha o quê? Se eu tô certo ou errado? Será que ele tirou a embaixada de Israel porque ele tá com a carteirinha de sócio do Hamas? Ah, sócio do Hamas, né, despresidente? Coraçãozinho pra você. Ó, só pra terminar agora rapidamente, ele é do CPI do Marajó. Pizza? Pizza, né? Ah, tá. Pizza? Pizza. Ah, Não tá. tem jeito, não tem jeito, cara. Que é o establishment que tá por Não trás tem de tudo jeito, isso aí, não né? tem jeito. São senadores, são deputados federais, complicado. não tem jeito. Complicado. Bom, falamos de segurança pública, falamos da educação, que é o ponto principal desse país, né? Que é o foco realmente de tudo que acontece aí, né? E só para terminar agora, de fato, agora a última palavra mesmo, os caras estão quase me pegando ali, mas a gente pode acrescer valores, viu, gente? Sério mesmo. Não tô brincando, não. Sei que vocês estão no trabalho de vocês e eu respeito muito. Ó, depois do problema mundial que nós tivemos aí, nos anos 19, 20, 21, né? Esse problema mundial aí que todos vivemos, que não dá para falar porque o YouTube processa, né? Acaba com o canal, esse tipo de coisa. Muitas indústrias navais de construção civil quebraram no Brasil. É interessante para o jogo das cartas marcadas, né? Da venda de matéria-prima a preço de banana, né? Já que o outro presidente que estava aí no poder, ele era soberanista. O soberanista, ele controla os nossos interesses, em primeiro lugar, os nossos interesses, e o que sobrar para os outros países no nosso preço, se quisermos negociar. Então, ele não é interessante para o jogo. Tira do jogo e bota o fantoche que aí está, né? Que é bem diferente, né? Ele entrar para o governo ou entrar para o poder. Existe um poder que governa realmente o governo, né? Que manda no governo, né? Um poder internacional, né? Então há um sistema internacional que está, né, os globalistas, um poder maior, um establishment internacional, né, que está por detrás de tudo isso aí. E esse cara que aí está, na realidade, é um fantoche, né? Internacional, está aí só no governo, mas não está no poder de fato, né? Já visto as barbáries que o que está lá como ministro faz e desfaz, né? E quem que veio aqui, né, nos Estados Unidos, que veio aqui agora, né, nos Estados Unidos e falou assim, ó, bota esse, porque esse aqui não tá dando certo para nós, para os nossos interesses, né? Então, isso vai haver sempre, né, André? Com certeza, Daniel, a gente sabe que tudo gira em torno da política. E tudo é impulsionado, Camisa que tu tá usando para chegar aí. decidido pela política. Então não adianta o nosso povo falar não gosto de política e continuar Não fazendo adianta. as mesmas coisas. Nós estamos hoje aí um pleito eleitoral municipal para vereador e prefeitos. Vai decidir quem chegará lá, os nossos eleitores. Espero que vocês decidam com sabedoria. Não adianta achar que não fazendo parte disso vai mudar alguma coisa, porque se você não fizer parte, outros farão e farão da forma verdade. como eles querem. A gente sabe, tudo que você falou aqui, Daniel, tudo que foi falado aqui hoje, tudo gira em torno da política, impulsionado pela política. Tudo. Esse copo aqui. Exatamente. A educação péssima que nós temos hoje no Brasil, tanto estadual quanto nos municípios, se dá por uma política podre que não há interesse de que haja uma política de escolarização eficaz, Não há. boa para as pessoas de baixa renda, porque quem estuda em colégio público são pessoas que não têm condições de pagar um colégio particular. Então, assim, a violência sexual infanto-juvenil, também, a política está envolvida. O problema da segurança pública, e eu falo para todos os nossos secretários da Polícia Civil, Polícia Militar, precisam ter condições de entregar o que lhe pediram. O governador quer que faça uma boa política de segurança pública. Secretários, peça ao governador meios
peço ao governador meios. Tá? Nós temos aí um concurso de 2010, que foi fraudado pelo próprio Estado. O próprio Estado, Fraudou seu concurso. no comando do piada. Sérgio Cabral, fraudou o Estado. Fraudou o concurso. E aí nós temos aí milhares de concursados que foram aprovados, tá? Que não puderam entrar no concurso, na Polícia Militar, porque o concurso foi fraudado. Nós temos agora o último concurso aí, que também teve fraude. Na primeira prova, conseguiram contornar, o concurso está continuando. Mas até quando? Até quando? Até quando pararem e verem que teve outra fraude? Então, Daniel, o teu canal é muito importante para que a gente fale sobre isso. Não adianta, Daniel, continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultado diferente. Não existe, é utopia. Isso aí foi uma lição. É utopia. E nós estamos vendo essa utopia sendo repetida de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, como ele falou. 2 anos para estadual, 2 anos para municipal, de 2 em 2 anos tem eleição no país. Entendeu? Então, assim, não adianta. Outra coisa, já foi dito, grande parte da Assembleia Legislativa, grande parte das câmaras municipais, grande parte lá do Senado, grande parte da Câmara dos Deputados Federais, envolvido com tráfico, envolvido com quadrilhas, seja a milícia, seja o tráfico. Pessoal, vamos acordar. Você, povo, é que determina o que vai acontecer, pô. Agora, se você não determinar, essas pessoas vão se perpetuar no poder, como você falou. E aí não adianta ficar chorando. Não adianta, minha filha morreu, foi assaltada, mas não vai fazer o quê? André, lembrando que Vamos o fazer o voto seguinte, é ó. pra saber quem foi que votou em quem não, hein? É. Tipo assim, não sabe porque eu sei que eu tenho como saber se você votou. Não, é possível saber Exatamente. dentro de uma região. É. Então, assim, o criminoso que for até você e falar assim, ou você vota nele, ou vou te expulsar daqui, que eu sei que você vai votar, isso é mentira. É mentira, não tem como saber Não quem tem você como votou. saber. Não Então, tem assim, como vai lá e saber. bota conscientemente, porque senão ele vai continuar te ameaçando. Exatamente. Pra sempre. Exatamente. Agora a gente chegou ao fim mesmo. E ó, vamos botar sangue novo igual o André, tá? Pode não ser ele, pode ser um outro cara novo também, mas bota sangue novo. Aí depois de 4 anos você vê, não gostou, tira fora. Mas não fica errando no mesmo sentido, tá certo? Olha, deixar a oração final aqui. Valeu demais, André, mais uma vez estar junto. Infelizmente não deu pra gente falar tudo aqui. A gente fala é um depois, assunto que Márcio. a gente vai falar. É, bate-papo, é Nunca legal. tem fim, né? É, A verdade é essa. É que nem o meu segundo canal lá, o História Sem Fim. Enfim. Gente, valeu demais. Deixa teu like, teu comentário. Valeu, se inscreve no canal se não é inscrito. Isso ajuda demais o impulsionamento desse canal aqui, que vai ser um dos maiores, se não o maior canal de YouTube Amém, desse país, em nome amém. do Senhor Jesus e Salvador. Amém. Eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não vacilará. Eis que não vacilará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma, a tua entrada, a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Daniel Dias na pista na área.